Olá, pessoal! Vamos para a correção de mais um simulado e para esta semana eu separei algumas questões organizadas pelo Instituto AOCP. Tem muita gente pedindo, faz correção de questões da banca AOCP, porque o Instituto AOCP vai organizar, dentre outros concursos importantes, né, o concurso para a Polícia Penal de Minas Gerais. E tem muita gente estudando para esse concurso e pedindo a resolução de questões organizadas por esta banca. Então, vamos lá, tá? Se você está chegando aqui agora, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Patrícia Santos, eu sou professora de língua portuguesa e estou aqui toda semana fazendo esse trabalho, fazendo a correção de questões organizadas por diversas bancas. Portanto, se você está se preparando para qualquer concurso público, este canal é para você. Então, já se inscreva agora mesmo, não deixe para depois, porque eu sei que se você deixar para depois, você acaba se esquecendo. Então, não deixe para depois. Já se inscreva agora mesmo aqui no canal. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para que você esteja conosco lá no nosso grupo gratuito de estudos. Lá nesse grupo, nós disponibilizamos com antecedência simulados, materiais. Então, quem está lá conosco recebe esse material, resolve as questões com antecedência e depois vem aqui acompanhar, né, a correção de cada uma delas. E agora, sem mais demora, bora, porque quem quer passar não enrola. Vamos para a nossa primeira questão. Vamos ver como o Instituto AOCP cobra aí as questões de língua portuguesa, os conteúdos de língua portuguesa. É uma banca bem gramatiqueira, tá? É bem justa, eu acho uma banca bem justa com aquilo que ela apresenta lá no edital. Então vamos lá. Questão de número 1. A banca nos trouxe o seguinte trecho. Vou mudar aqui. Um cinzeiro que está na família há mais de 5 décadas e nos trouxe esse outro trecho. É o símbolo de uma trajetória. Afinal de contas, há que respeitar isso. E ela pediu: assinale a alternativa correta. Ela destacou aqui, né, o verbo a e o verbo a nas duas ocorrências, nos dois períodos ali. Vamos lá então ver o que ela afirma ali de forma correta. Letra A. Em ambas as ocorrências, o a possui o mesmo significado. Gente, quando a banca diz aqui, um cinzeiro que está na família há mais de 5 décadas, esse a, ele nos traz uma ideia de tempo. Eu poderia dizer também aqui, ó, um cinzeiro que está na família faz mais de 5 décadas. Então, esse verbo a ali, ele é, nesse contexto, um verbo impessoal. Quando você vir o verbo haver, você vai ligar um sinal de alerta e vai pensar, primeiro, se você pode substituir esse verbo haver por existir, se você pode substituir esse verbo haver por ocorrer, se você pode substituir esse verbo haver por acontecer. Se você puder substituir por existir, ocorrer, acontecer, isso significa que ele é um verbo impessoal, que ele nos traz uma oração sem sujeito e vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, ele é um verbo impessoal, ele nos traz uma oração sem sujeito e fica na terceira pessoa do singular. Olhou para o verbo haver, primeira coisa que você vai pensar é isso. Ele pode ser substituído por existir, por acontecer, por ocorrer? Depois você vai pensar, ele está me trazendo uma ideia de tempo? Porque se eles trouxeram uma ideia de tempo,
ele também vai ser um verbo impessoal. Ele também vai nos trazer oração sem sujeito e também vai ficar na terceira pessoa do singular. E é essa ideia que ele está passando ali, transmitindo. Um cinzeiro que está na família há mais de 5 décadas, ou seja, faz 5 décadas. Então, ele é um verbo impessoal. Assim como o verbo fazer, né? Se eu fosse empregar o verbo fazer aqui no lugar do a, também daria ideia de tempo. Então, também teria de ficar no singular, tá? É um verbo impessoal. Então, faz mais de 5 décadas e não fazem mais de 5 décadas. Então, na primeira ocorrência, o verbo ali nos traz essa ideia de tempo. Já na segunda ocorrência, olha o que nós temos. É o símbolo de uma trajetória, afinal de contas, há que respeitar isso. Há que respeitar. É uma forma, é um emprego formal, né? Dessa construção ali, dessa expressão. Há que. No dia a dia, você não diz há que. Ó, você há que respeitar o papai. Não, você diz, você tem que respeitar. Você tem que respeitar o papai. Geralmente é assim, né? Que as pessoas falam. Mas você poderia dizer também, você tem de respeitar o papai. Poderia, tá? Estaria certo da mesma forma. Tem de respeitar, tem que respeitar. Há que respeitar, há de respeitar. Correto também. Nos traz essa ideia de obrigação, você ter de fazer mesmo, né, alguma coisa. Aqui nessa construção, ó, só para acrescentar a informação, esse que aqui, ele tem o valor de uma preposição, tá? Então, ali, ele é empregado morfologicamente. Se a banca perguntasse qual é a classificação morfológica desse que, ele é uma preposição. Porque, ó, você poderia substituí-lo tranquilamente pelo de, que também é uma preposição. Então, há que respeitar ou há de respeitar. Tem que fazer ou tem que fazer, ou tem, né, no caso, no exemplo que eu dei, tem de respeitar ou tem que respeitar. As duas formas estão corretas, né? Algumas pessoas falam de uma maneira, outras de outra. Eu costumo dizer tem de. Olha, você tem de fazer a atividade, você tem de prestar atenção aqui. Eu costumo falar dessa forma, mas observo que as pessoas aqui onde eu moro, elas empregam mais o tem que. Você tem que estudar, você tem que fazer, ok? Então aqui não tem o mesmo sentido. O a aqui não tem o mesmo sentido do a do primeiro período, tá? No primeiro período, o a está dando ideia de tempo, no segundo está dando ideia de uma obrigação. Tem que respeitar, ok? Há que respeitar. Então, não possui ali o mesmo significado. Não é a letra A. Letra B diz que na primeira ocorrência, A expressa sentido futuro. O A, da forma como está escrito ali, ele é empregado para tempo passado. Para tempo passado. Passado. Olha eu apontando para frente. Para tempo passado. Então, estudei há alguns meses. Já passou esse tempo. Então, esse a é sempre para passado. Para futuro, é esse a aqui, tá? É o azinho assim mesmo. Não é, então, para tempo futuro, é tempo passado. Letra C. Na primeira ocorrência, a poderia ser substituído por a, sem que isso causasse prejuízo sintático ou semântico ao período. Então, a banca está dizendo que você poderia escrever aqui da seguinte forma: um cinzeiro que está na família A, com esse A aqui, mais de 5 décadas. Impossível. Impossível até mesmo porque a, assim, é verbo. E o a, assim, ele pode ser um artigo, ele pode ser uma preposição, ele pode ser um pronome.
O que ele não pode ser, o que ele não é, nunca. Verbo. Nunca vai ser verbo esse a aqui. Eu não posso colocar no lugar do verbo algo que não seja verbo. Eu só posso colocar um termo no lugar do outro se ele exercer a mesma função em algum momento. Eu sou professora. Se eu não puder dar aula, eu vou chamar uma outra professora, um outro professor para me substituir. Eu não vou chamar um médico para me substituir. Da mesma forma, se o médico não puder trabalhar, ele vai chamar um outro médico para estar no lugar, não vai chamar uma professora, né? Então, um termo ele só pode ser empregado no lugar do outro se ele, em algum momento, exercer a mesma função. Esse a aqui é verbo. Esse a aqui, dessa forma, nunca vai ser verbo. Então, eu não poderia colocá-lo no lugar desse a aqui. E nós já vimos que esse a, assim, ele é empregado para um tempo passado. E esse a aqui, ele vai ser empregado para tempo futuro. Daqui a. Então, eu vou construir da seguinte forma: daqui a 5 décadas, ok? Então, é um tempo futuro. Não poderia ser substituído, não poderia. Letra D. Na segunda ocorrência, a tem o sentido de obrigação, equivalente a tem. Nós já vimos isso. Há que respeitar. Eu poderia dizer há de respeitar ou tem de respeitar, tem que respeitar. Eu posso usar tanto há que respeitar quanto tem que respeitar. Há de respeitar ou tem de respeitar. É equivalente a tem? É equivalente a tem. Dá a ideia de obrigação? Dá a ideia de obrigação. Você tem de fazer. Você há de fazer. Ideia de obrigação, sim. Então, a alternativa D é a nossa alternativa correta. Agora, na letra E. Na primeira ocorrência, o sujeito de a é o substantivo cinzeiro. O que nós já vimos? Que o verbo haver, no sentido de quando nos transmite ideia de tempo, ele é um verbo impessoal. Como o verbo impessoal, ele nos traz uma oração sem sujeito. Não tem sujeito na oração na qual ele aparece. Então, nunca que eu poderia ter um sujeito ali, que cinzeiro poderia ser o sujeito dessa oração, porque o a ali, nesse contexto, ele é um verbo impessoal. Ok? Questão recorrente aí, tá? Em provas da banca OCP. Trabalha muito com o emprego do verbo haver, né? Como verbo impessoal. Voltar aqui um pouquinho. E a nossa alternativa, então, nosso gabarito, alternativa D. Vamos para 2. Na número 2, olha o que nós temos. Em relação à classificação sintática dos termos destacados nas frases seguintes, assinale a alternativa correta. Então, ele quer que nós façamos ali uma análise sintática. Saber se é sujeito, saber se o termo é objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunta de nominal, enfim. Análise sintática. Letra A. No parquinho há crianças de todo tipo. O termo destacado é o sujeito, por ser o tema da oração. Tá, o que nós temos aqui é o verbo haver. Viu o verbo haver? Vai ligar o sinal de alerta. Primeiro pensamento, é um verbo que eu posso substituir por existir? Eu posso substituir esse verbo haver por existir? No parquinho, há crianças de todo tipo. Eu poderia dizer que no parquinho existem. No parquinho existem crianças de todo tipo. Pude substituir o verbo haver pelo verbo existir. Então, esse verbo aqui, ele é um verbo impessoal. Ele nos traz uma oração sem sujeito.
tem de ficar na terceira pessoa do singular. Então, é impossível. É impossível de ter sujeito nessa oração, porque eu tenho verbo impessoal ali, ok? Errada a letra A. Letra B. No trecho, a criançada brinca no parquinho como se o dia nunca fosse acabar. O verbo destacado é considerado transitivo direto, por exigir um complemento verbal sem preposição. Tá. A criançada brinca. Cuidado. Cuidado para você não achar que esse termo aqui, no parquinho, está completando o sentido do verbo brincar. Cuidado. Olha a pergunta que você faz aqui, ó. A criançada brinca. Ela brinca onde? Se você perguntar onde é o verbo, o que você vai encontrar depois não vai ser o complemento desse verbo. Vai ser um adjunto adverbial. É um acréscimo, é uma informação a mais. Mas esse verbo aqui, ele não pede complemento. A criançada brinca. Tem sentido completo, eu não preciso acrescentar nada. Se eu quiser dizer brinca no parquinho, brinca na rua, brinca de manhã, brinca à noite, eu posso acrescentar, mas o verbo ele tem sentido completo, ele é um verbo intransitivo, não pede complemento. Patrícia, no parquinho vai ser o quê? Parquinho vai ser um adjunto adverbial, um adjunto adverbial de lugar. Me traz essa ideia de circunstância de lugar, onde a criança brinca, ok? Onde a criançada brinca. Ideia de lugar. Então, se você pergunta onde, o que você encontra depois não vai ser complemento do verbo, tá? As perguntas que você faz para encontrar o complemento do verbo são quais? Se o verbo for no transitivo direto, verbo transitivo direto, você vai perguntar o que? A mulher comprou. Comprou o quê? Aí você encontra objeto direto. Para objeto indireto, se o verbo for transitivo indireto, qual pergunta que você vai fazer para encontrar o complemento? A que, de que, ok? Se você pergunta onde, você não encontra, o que você encontra ali não é complemento do verbo, tá? Então fiquem atentos a isso daí. Se eu falo assim, gente, ó, acredita em Deus. Acredita é o nosso verbo. Quem acredita, acredita em alguém ou em alguma coisa. Acredita em quê? Acredita em quem? Em Deus. Ok, o verbo pediu complemento. No início desse complemento eu tenho preposição, objeto indireto, verbo transitivo indireto. Olha a pergunta que eu fiz. Ele acredita em quem? Em Deus. Agora, se eu digo assim, mora, ele mora em Linhares. Ele mora em Linhares. Deixe-me só verificar como está aparecendo para vocês aqui. Peraí. Ok, certinho. Ele mora em Linhares. Mora é o nosso verbo. Aí, cuidado para você não pensar assim, ó. Ele mora. Ele mora onde? Ah, então aqui, ó, em Linhares está completando o sentido do verbo. Não faça isso. Olha a pergunta que você fez. Ele mora onde? Se você pergunta onde, o que aparece aqui depois não é o complemento do verbo, é um acréscimo. Então, aqui é um adjunto adverbial. É um adjunto adverbial de lugar, ok? Não é
complemento do verbo morar. Ele mora, mora ali é verbo intransitivo, não precisa de complemento, certo? Então vamos lá. Letra C. Os birrentos são os que dão mais trabalho. O pronome relativo destacado funciona como sujeito da segunda oração. Tá, aqui vai trabalhar com a função sintática do que. Quando o que for um pronome relativo, eu vou descer aqui, tá? Vou descer essa alternativa aqui para a gente ver essa questão. Quando o que for pronome relativo, você vai conseguir substituí-lo por o qual, a qual, os quais ou as quais. Ou, quando o que for um pronome relativo, ele vai aparecer nessas expressões aqui. O que, a que, os que ou as que. Você vai encontrar o que junto do artigo. Nessa situação aqui, esse o aqui, ele vai ser, não vai ser artigo, na verdade, né? Ele vai ser um pronome. Ele vai ser um pronome demonstrativo. Ele é um pronome demonstrativo. E o que vai ser pronome relativo. Esse a aqui vai ser pronome demonstrativo. E esse que aqui vai ser pronome relativo. Como assim, Patrícia? Esse a e esse o não são artigos? Depende da construção, depende do contexto. O o e o a são artigos, podem ser, mas aqui, quando eles estiverem junto do que, eles vão ser pronomes demonstrativos. Olha só, se eu digo assim, ó, chegou aqui, chegou aqui, desfilou. Chegou aqui, desfilou. Observem que apareceu a expressão aqui aqui. O que você vai fazer? Você vai tentar substituir esse a por um pronome demonstrativo. Você vai tentar substituir por aquela. Chegou aquela que desfilou. Tá vendo como foi possível substituir por aquela? Se eu escrevesse chegou o que lutou. Apareceu a expressão o que aqui. Eu vou tentar substituir por um pronome demonstrativo. Vou substituir por aquele. Chegou aquele que lutou. Foi possível. Então, esse o aqui é um pronome demonstrativo, porque eu substituí por aquele, que é um pronome demonstrativo. E esse que aqui é pronome relativo. Sempre assim? Sempre assim, tá? Apareceram as expressões o que, a que, os que ou as que, você vai tentar substituir esse o por aquele, o a por aquela, o os por aqueles, o as por aquelas. Conseguiu substituir? Então, aquele o, aquele a, aquele os e aquele as, naquele contexto, é um pronome demonstrativo e o que vai ser o pronome relativo. Olha aqui o que nós temos. Os birrentos são os que dão mais trabalho. Olha a expressão que apareceu aqui, ó. Os que. Os birrentos são aqueles que. Isso daqui é pronome demonstrativo e esse que é um pronome relativo, certo? É um pronome relativo. Aí a banca está dizendo que ele funciona como sujeito. Quando o que é pronome relativo, ele faz três coisas. Ele inicia uma oração, ele inicia oração,
Esta oração é uma oração subordinada adjetiva, ok? O que, como pronome relativo, ele inicia uma oração. O nome dessa oração, eu vou subir aqui. Vou subir não, vou descer para poder não ficar sobre ali, né? A minha imagem não ficar sobre o que eu estou escrevendo. Ele inicia uma oração que vai ser oração subordinada adjetiva. Esta oração subordinada adjetiva, ela pode ser restritiva, quando ela vier sem pontuação, não vier isolada por pontuação, ou ela poderá ser explicativa. Explicativa, quando ela vier isolada por pontuação. Então, com pontuação, ela é explicativa. Então, o que? Ele inicia a oração, ele retoma um termo anterior, e exerce função, ok? Ele exerce função. Para você saber a função que o que está exercendo, que é o que a banca pediu aqui, ó, ela disse que aqui nessa situação ele está exercendo função de sujeito. Para você saber qual é a função que o que está exercendo dentro da oração, você vai colocar o termo que ele está retomando dentro da oração na qual ele apareceu. Como assim? Olha aqui. Os birrentos são os que dão mais trabalho. Nós vimos que o que ali, ele é um pronome relativo. Ele inicia uma oração. A partir daqui, ó, onde ele está, é uma oração, é uma outra oração. Aqui eu tenho uma oração, os birrentos são os que, é uma oração. Que dão mais trabalho é outra oração. O que ali é pronome relativo, ele está iniciando uma oração. Como pronome relativo, ele retoma algo que foi dito anteriormente. O que ele está retomando aqui? Os birrentos são os que dão mais trabalho. Os birrentos são aqueles que dão mais trabalho. Então, o que está retomando esse os aqui, ó, que é aqueles, ok? Aqueles que. Então, para saber a função desse que, eu vou colocar esse aqueles aqui dentro da oração na qual ele apareceu. Vou fazer aqui abaixo para a gente ver melhor. Vou colocar ele aqui dentro, ó, o termo que ele está retomando. Ele está retomando aqueles. Então, vou colocar o aqueles aqui. Aqueles dão mais trabalho. Coloquei o termo que ele está retomando aqui. Agora eu vou fazer a análise sintática normalmente. Como que eu faço a análise sintática? Seguindo uma lógica que é encontrando primeiro o verbo, depois sujeito, só depois eu busco o complemento. Então, eu venho aqui, qual é o verbo? Dão. Quem dá? Aqueles. Encontrei o sujeito. Aqueles é o sujeito, ok? Quem dá, dá alguma coisa. Dão o quê? Trabalho. Isso daqui é o complemento do verbo. O verbo pediu complemento, eu tenho um complemento sem preposição, objeto direto, verbo transitivo direto. Então, aqui, ó, o aqueles está exercendo função de sujeito. Mas na nossa oração aqui acima, ó, o que apareceu no lugar do aqueles? Foi o que? Foi o que apareceu. Então, o que está funcionando ali como sujeito. Porque ele está no lugar de uma palavra ali que, se colocada na oração na qual ele apareceu, seria o sujeito.
Se ele está no lugar de algo que seria o sujeito, então ele é o sujeito da oração, ok? Então, para você saber a função do que dentro de uma oração, você vai observar qual o termo que ele está retomando e vai colocar aquele termo dentro da oração na qual ele apareceu. Se eu falo assim, ó, o livro que li é bom. O livro que li é bom. Eu tenho aqui o verbo li e o verbo é. Dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho de ter duas orações. Cada verbo me traz uma oração. Então, a primeira oração aqui, ó, é o livro é bom. O livro é bom, ok? O que ele inicia uma outra oração. Esse que aqui, qual é a função dele? Qual é a função morfológica, né? Como que eu poderia classificá-lo morfologicamente? Ele é um pronome relativo. Eu posso substituir por o qual. O livro, o qual li, é bom. Então, ele é um pronome relativo. Eu pude substituí-lo por o qual, ok? Como pronome relativo, ele está retomando algo que foi dito antes. Ele está retomando o quê? Ele está retomando livro. O livro que li é bom. Ele está retomando livro. Agora eu quero saber qual é a função sintática desse que dentro dessa oração que ele apareceu. Como que eu vou saber isso? Eu vou colocar o termo que ele está retomando dentro da oração na qual ele apareceu. Eu vou colocar aqui, ó, dentro da oração na qual ele apareceu. Aqui eu tenho o seguinte: li, li. Quem lê, lê alguma coisa. Eu li o quê? Eu li o livro. Quem leu? Eu, sujeito oculto. Eu li. Mas eu li o quê? Eu li o livro. Então, esse termo aqui está completando o sentido do verbo. Não começou por preposição, é um objeto direto, verbo transitivo direto. Observem que esse que aqui, ó, ele está no lugar desse termo livro. Ele está retomando o livro. Então, ele está no lugar desse termo. Se ele está no lugar desse termo ali, qual é a função que ele exerce? Função de objeto direto, ok? Eu coloquei aqui na ordem direta para facilitar, tá? Mas você poderia ter colocado ali também. O livro, li, ordem indireta. Quem leu? Eu, sujeito. Eu li. Quem lê, lê alguma coisa. Eu li o quê? O livro. Tá? Então, eu teria aqui verbo transitivo direto, objeto direto do mesmo jeito. Só coloquei na ordem direta para facilitar. Certo, gente? Então, quando a banca aqui afirmou que nessa oração os birrentos são os que dão mais trabalho, o que é um pronome relativo e funciona como sujeito, sim, essa afirmação é uma afirmação correta. O que ali está funcionando como sujeito da oração. Se eu quisesse analisar somente essa primeira oração aqui, ó, vamos aprofundar aqui. Como que eu analisaria? São é o verbo. Vou começar a análise sintática pelo verbo. São. Quem são? Os birrentos. Sujeito. São. O nosso verbo. É um verbo de ligação, verbo ser. Verbo ser, estar, continuar, ficar, permanecer, parecer, virar, tornar-se. Geralmente, eles são verbos de ligação. Eles são essencialmente verbos de ligação.
Esse aqueles, esse os aqui, ó, é o aqueles, lembram? Os que, aqueles que. Esse aqueles aqui é o predicativo do sujeito. O que aparece depois de verbo de ligação é predicativo do sujeito, certo? Então, se eu quisesse analisar essa primeira oração, seria essa a análise correta. Aí vamos ver o que a letra D nos trouxe. Letra D. Na frase, quando eu crescer, vou querer ser jogador de futebol. O termo destacado é um complemento nominal, pois completa o sentido do verbo do nome jogador. Vou querer ser jogador. Mas que tipo de jogador? De futebol. A banca está dizendo que isso aqui é complemento nominal, impossível. Porque o que nós temos aqui, ó, é um substantivo, eu posso colocar o artigo antes, né? O jogador. Se você consegue colocar o artigo antes da palavra, aquela palavra é um substantivo. A frase, então frase é um substantivo. O termo é um substantivo, ok? Se você conseguiu colocar o artigo antes da palavra, é um substantivo. Mas jogador é um substantivo concreto. Complemento nominal não vai completar sentido de substantivo concreto. O que completa, o que está ali junto de um substantivo concreto é um adjunto adnominal. Então, esse termo ali nunca poderia ser complemento nominal, tá? Porque ele está junto de um substantivo concreto. Complemento nominal não completa substantivo concreto. Completa o sentido de um substantivo abstrato, tá? E letra E. É claro que nem toda criança gosta de bola. O verbo em destaque é intransitivo, pois não exige complemento. Não, né, gente? Isso aqui foi dada. Gosta. Gente, eu gosto. Vocês vão dizer, tá, mas você gosta de quê? Você gosta de quem? Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. O verbo ali está pedindo complemento. Verbo intransitivo é o que não pede complemento. Agora, quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Então, gosta de quê? De bola. O verbo pediu complemento, ele é transitivo. E no complemento, no início, apareceu a preposição de. Eu tenho aqui um objeto indireto, isso aqui é um verbo transitivo indireto. Não é verbo intransitivo, tá? Então, a nossa alternativa correta é a alternativa C, ok? Olha quanta coisa nós vimos aqui nessa questão. Muito legal, né? Muita coisa. Vamos lá para a questão 3. Na 3, a banca vai trabalhar novamente com a função sintática do que? Com certeza, se você vai fazer prova organizada pelo Instituto AOCP, se você vai fazer a prova aí para o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, por exemplo, você vai encontrar na sua prova uma questão sobre função sintática do que? É assunto recorrente aí nas provas organizadas por essa banca. Então vamos lá. Assinale a alternativa que classifica corretamente a função sintática exercida pelo termo em destaque no trecho. Quereis pescar um segredo que o vosso amigo vos oculta. Quer saber a função do que? O que aqui, vamos ver, né, se ele é um pronome relativo. Quereis pescar um segredo. Para que esse que seja um pronome relativo, eu tenho, né, de, naquele contexto ali, poder substituí-lo por o qual ou por a qual. E as flexões, né, os quais ou as quais. Então, quereis pescar um segredo, o qual o vosso amigo vos oculta. Opa, então sim, esse que é um pronome relativo, ele vai exercer uma função ali.
Como eu vou fazer para saber a função desse que? Eu vou colocar o termo que ele está retomando dentro da oração na qual ele está aparecendo ali. Esquece essa primeira oração aqui. Você vai colocar o termo que o que está retomando dentro da oração na qual ele está. Qual termo que ele está retomando? Se ele é pronome relativo, ele retoma um termo anterior. O que ele está retomando? Um segredo. Quereis pescar um segredo que? Um segredo qual? Então, o que está retomando um segredo? Eu tenho que colocar esse termo, um segredo, aqui dentro da oração na qual ele aparece. Então, eu vou colocar aqui. Colocar na mesma ordem ali, ó. Um segredo, ó. Estou colocando um segredo no lugar do quê? Um segredo, o vosso amigo vos oculta. Um segredo, o vosso amigo vos oculta. Agora, você vai fazer a análise sintática normalmente. Vamos lá. Análise sintática, você começa pelo verbo. Verbo, depois encontra o sujeito, depois complementos. Então, vamos lá. Qual é o verbo? Oculta. Vou encontrar o sujeito. Faço a pergunta aqui antes do verbo. Quem? Quem oculta? O vosso amigo. Isso aqui é o nosso sujeito. O vosso amigo oculta. Quem oculta, oculta alguma coisa de alguém. Esse verbo é transitivo, ele pede complemento. Quem oculta, oculta alguma coisa. Vosso amigo vos oculta o quê? Oculta um segredo. Complemento que não começou por preposição, objeto direto. Agora, ele oculta de quem? De vós. Objeto indireto. Esse verbo é um verbo transitivo direto e indireto. Qual é a função sintática do termo ali que o que estava retomando? Objeto indireto. O que estava no lugar de um segredo, que é objeto direto. Então, qual é a função do que dentro daquela oração? Função de objeto direto. Ok? Então, você vai seguir essa linha de raciocínio. E aí, esse que ele pode exercer função de sujeito, função de objeto direto, função de complemento nominal, função de agente da passiva. Você vai observar ali dentro daquela estrutura, ok? Sempre assim. Se você seguir esse passo a passo, você não vai errar. Função sintática do que é algo que a banca cobra e cobra muito. Número 4. Assinale a alternativa que classifica corretamente a função sintática da oração em destaque na seguinte frase. Constata-se, todavia, que o contrário dessa premissa vai se assentando. Esse termo aqui que apareceu entre vírgulas só está aqui para te atrapalhar. Então, você pode até descartar. Constata-se. Nosso verbo aqui, ó, quem constata, constata alguma coisa. Eu tenho verbo transitivo direto. Constata-se o quê? Isso, que o contrário dessa premissa vai se assentando. Então, você poderia pensar o seguinte: isso daqui é o complemento do verbo constata-se. Não começou por preposição, é um objeto direto. Se você pensar assim, você vai errar a questão. Porque, olha o detalhe. Você tem ali um verbo transitivo direto acompanhado do ser. E esse ser, acompanhando o verbo transitivo direto,
é o que nós chamamos de partícula apassivadora, PA. E a partícula apassivadora, ela transforma o objeto direto em sujeito da oração. Então, se você tem verbo transitivo direto mais partícula ser, essa partícula ser é uma partícula apassivadora e vai transformar o objeto direto em sujeito. Sempre, sempre. Se eu falo aluga-se casa. Qual é o verbo aqui? Aluga. Aluga-se. É o meu verbo. Quem aluga, aluga alguma coisa. Aluga o quê? Casa. Ah, isso daqui está completando o sentido desse verbo, não tem preposição, é objeto direto. Verbo transitivo direto, objeto direto. Não, errou a questão. Por quê? Esse verbo transitivo direto, deixa eu acertar esse D, ele está acompanhado do ser. Quando o ser acompanha verbo transitivo direto, esse ser vai ser o quê? Vai ser partícula apassivadora. Partícula apassivadora faz com que o objeto direto passe a ser sujeito da oração. Então, casa aqui não é objeto direto, é o sujeito. Eu posso dizer casa é alugada, ok? Casa é o sujeito da oração. Então, aqui, ó, isso aqui que você classificaria como objeto direto é, na verdade, o sujeito. É o sujeito da oração. Sempre assim, tá? Vamos para a questão 5. Na 5, a banca nos diz: considerando os verbos destacados nos trechos a seguir, assinale a alternativa correta. Letra A. Em. O oxímoro parece inadequado. O verbo é de ligação, pois une o sujeito a uma característica dele. O verbo que apareceu aqui é o verbo parece. Parece é um verbo de ligação. Entra lá naquela nossa lista de verbos que são essencialmente ligação. Verbo ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, virar, tornar-se. São verbos que essencialmente são de ligação. A função do verbo de ligação é justamente ligar o sujeito ao predicativo do sujeito, que é uma característica atribuída a esse sujeito. Parece. Quem parece? O oxímoro. Isso daqui é o sujeito da oração. Ele parece inadequado. Inadequado é uma característica que está sendo atribuída ao sujeito. Então, isso daqui é um predicativo do sujeito. Quando você tem verbo de ligação, o que aparece depois vai ser o predicativo do sujeito. Sintaticamente, é o predicativo do sujeito. Morfologicamente, quando eu penso nas classes gramaticais, substantivo, adjetivo, verbo, artigo, preposição, inadequado é característica. Então, morfologicamente, é um adjetivo, tá? Então, a letra A já é a nossa alternativa correta. Vamos ver a B. Em tais âncoras, a vida nativa começa a se desenvolver. O verbo é transitivo direto, visto que seu complemento não é precedido por preposição. A vida nativa começa a se desenvolver. O que nós temos aqui é uma locução verbal.
Você não pode pensar em tais âncoras, a vida nativa começa. Começa que? A se desenvolver. A se desenvolver é o complemento do verbo começa. Começou por preposição, é objeto indireto. Por isso que essa alternativa está errada. Não. Você acertaria pelo motivo errado, né? Não é que isso daqui, ó, seja o complemento do verbo começa. Não. Opa, deixa eu apagar aqui. O que nós temos aqui é uma locução verbal, tá? Eu tenho o verbo começa e eu tenho o verbo desenvolver. Então, eu tenho um verbo aqui auxiliar e eu tenho um verbo principal. Tem uma locução verbal. Então, eu não tenho ali complemento como objeto direto, né? Não tenho verbo transitivo direto, não tenho objeto direto, mas aqui é porque eu tenho, na verdade, uma locução verbal que tem o sentido completo ali, ok? Então, letra B incorreta, letra C. Em confessa suas necessidades aos atendentes da farmácia. O verbo é intransitivo, uma vez que não apresenta complemento. Se eu disser eu confessei, tá? Você confessou o quê? Quem confessa, confessa alguma coisa a alguém. Esse verbo ele pede complemento, ele não é verbo intransitivo, pede complemento. Então está errada também a letra C. Letra D, o processo de mudar a cidade se completa quando a urgência de visitar um lugar novo que abriu se impõe sobre o desejo de aclimatação. O verbo é de ligação, completa. Não é verbo ser, não é verbo estar, não é ficar, não é parecer, não é permanecer, não é continuar, não é virar, não é tornar-se. O processo de mudar de cidade se completa. Ok. Nesse contexto ali, esse verbo ele é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. Ele não é verbo de ligação. Ele é um verbo intransitivo, tá? Então está errada ali a alternativa D também. De tal modo que o nosso gabarito ficou alternativa A, né? De fato, ali é a alternativa A. Vamos para 6. Essa 6 é bem interessante, tá? É algo também que o Instituto OCP trabalha bastante, né? Traz bastante ali nas provas, porque confunde muito o candidato. Olha o que a banca diz. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque não indica circunstância de tempo, não sendo, portanto, adjunto adverbial de tempo, ou uma oração subordinada adverbial temporal. Então, ele quer que você marque a opção, a alternativa, a qual nos traga algo que não seja adjunto adverbial, que não seja uma oração subordinada adverbial temporal. Olha como que a banca é maldosa. Aí na letra A, olha o que ela colocou. O paradoxo do grande vício do século XXI é que estamos presos ao celular. Aí ela marcou do século XXI. Aí a pessoa vem aqui e fala, não, do século XXI dá ideia de tempo. Ah, isso daqui é uma adjunta adverbial de tempo, dá ideia de tempo. Letra B. Quando recebemos uma ligação, ela interrompe algo. Quando recebemos uma ligação, dá ideia de tempo, é adjunto adverbial de tempo. Ou é uma oração subordinada adverbial de tempo, né? No caso aqui, porque nós temos o verbo. Letra C. Simplesmente não temos vontade de falar nesse assunto, nesse momento. Não temos vontade de falar nesse momento. Nesse momento, dá ideia de tempo, então é um adjunto adverbial de tempo. Letra D. Saber de antemão qual será a duração do telefonema
de antemão dá ideia de tempo. É uma adjunta adverbial de tempo. E a letra E? Opções com as quais podemos nos comunicar hoje. Hoje dá ideia de tempo. É adjunta adverbial de tempo. Ai, qual não é? Qual não indica uma circunstância de tempo? Por que que a banca coloca isso? Porque você já internalizou a informação de que se uma palavra ou se uma expressão dá ideia de tempo, aquilo ali é um adjunto adverbial de tempo. Se a palavra dá ideia de tempo, é um advérbio. Se a palavra dá ideia de lugar, é um advérbio. Se a expressão dá ideia de lugar, é um adjunto adverbial. Não, não é assim. Você vai observar o contexto para você classificar. Você vai olhar com que palavra aquele termo está relacionado. Por quê, gente? Porque advérbio, ele está ligado a verbo, ele está ligado a adjetivo ou ele está ligado a outro advérbio. Para que uma palavra seja advérbio, tem de estar relacionada ao verbo, tem de estar relacionada ao adjetivo ou tem de estar relacionada a outro advérbio. Se estiver relacionado a substantivo, não pode ser advérbio. Se estiver relacionado a substantivo, nunca vai ser advérbio. Nunca vai ser adjunto adverbial. Nunca vai ser adjunto adverbial. Porque tanto o advérbio quanto o adjunto adverbial tende a aparecer ligados ali a verbo, a adjetivo ou a advérbio, tá? Se não estiver ligado a essas classes gramaticais, não pode ser advérbio, não pode ser adjunto adverbial. Então, foi com esse nível de maldade que a banca formulou essa questão. Se eu falo assim, ó, mora em Linhares, vou colocar o mesmo exemplo que eu coloquei lá assim. Mora em Linhares. Em Linhares está relacionado ao verbo morar. Me traz circunstância de lugar. Então, isso daqui é um adjunto adverbial, ok? É um adjunto adverbial. Agora, se eu falo pessoas, não, vou colocar moradores aqui, fica melhor. Moradores de Linhares. Qual é o primeiro pensamento de quem vai analisar isso daí? Classificar de Linhares como adjunto adverbial, porque dá ideia de lugar. Mas observe que de Linhares aqui está relacionado a moradores. E eu digo os moradores. Isso daqui é um substantivo. Se eu conseguir colocar o artigo antes da palavra, a palavra é um substantivo. E se está relacionado a substantivo, não pode ser adjunto adverbial, de forma alguma. Isso daqui é um adjunto adnominal. Está junto de um nome, junto de um substantivo concreto. Então, é um adjunto adnominal. Olha o que a banca fez aqui. Na alternativa A, o paradoxo do grande vício do século XXI. Essa expressão do século XXI está relacionada a qual palavra, gente? A palavra vício. É o vício do século XXI. Está relacionada à palavra vício. E eu digo o vício. Se eu conseguir colocar o artigo ali antes da palavra, aquela palavra é um substantivo. Se está relacionado a substantivo, isso daqui pode ser adjunto adverbial? Nunca.
Adjunto adverbial nunca se refere a substantivo. Adjunto adverbial nunca se refere a substantivo. Adjunto adverbial nunca se refere a substantivo. Internalizem essa informação. Então, aqui na letra A, o termo ali não é adjunto adverbial. Já encontramos aqui na letra A a resposta. Agora, na B, olha o que nós temos. Quando recebemos uma ligação, nós temos um verbo aqui, isso daqui é uma oração. Nessa oração apareceu essa palavra quando, que nos traz ideia de tempo, essa circunstância de tempo. Isso daqui é uma conjunção. É uma conjunção subordinativa, adverbial, temporal. Nos traz ideia de tempo. Está em uma oração, ó, tem verbo aqui. Isso daqui é uma oração subordinada, adverbial, temporal, certo? Na letra C, simplesmente não temos vontade de falar nesse momento. Essa expressão aqui, nesse momento, está relacionada a que palavra? Falar, que é um verbo. Está me trazendo ideia de tempo, está relacionada a um verbo. Então, é sim um adjunto adverbial. Adjunto adverbial se refere a verbo, se refere a adjetivo, se refere a outro advérbio. Letra D, saber de antemão. A expressão de antemão está relacionada ao verbo saber. Me traz ideia de tempo, está relacionada ao verbo saber. Então, é adjunto adverbial. E na letra E, opções com as quais podemos nos comunicar hoje. A palavra hoje está relacionada ao verbo comunicar. Me trouxe ideia de tempo, está relacionada ao verbo. É adjunto adverbial. Sintaticamente é um adjunto adverbial. Morfologicamente pertence à classe dos advérbios. Ok? Então, muito maldosa essa questão e é uma questão que possivelmente aparecerá aí na sua prova. Desculpa, gente, estou gripada hoje. Estou até fanha aqui, né? Mas vamos lá. O importante é passar para vocês aqui essas informações que são muito importantes. 7. Assinale a alternativa que analisa e classifica corretamente a oração em destaque no seguinte excerto. Uma comunidade, estou até cortando aqui, né? Uma comunidade em que as pessoas se sentem agraciadas umas com as outras. Então, o termo destacado é esse, em que as pessoas se sentem agraciadas umas com as outras. Ele quer que nós assinalemos a alternativa que analisa e classifica corretamente essa oração em destaque. Nós temos o que aqui. Se o que apareceu na oração, você primeiro vai tentar saber qual é a função morfológica dele, se ele é um pronome relativo, se ele é uma conjunção integrante. Antes de qualquer coisa, você tem de fazer isso. Nós vimos que o que, quando ele é um pronome relativo, ele pode ser substituído por o qual, por a qual. Ele inicia uma oração que é chamada de oração subordinada adjetiva, lembram? Essa oração subordinada adjetiva, ela pode ser classificada como restritiva, ela pode ser classificada como explicativa, se ela vier sem pontuação, ela vai ser restritiva.
Se ela vier separada, isolada por pontuação, com pontuação, vai ser explicativo. Agora, o que ele também pode ser uma conjunção integrante. E aí, o que você vai perceber para classificar esse que como conjunção integrante? Você vai perceber que toda oração na qual o que apareceu vai poder ser substituída por isso. Se toda oração na qual o que apareceu puder ser substituída por isso, esse que ele vai ser uma conjunção integrante, ele vai iniciar uma oração também, que é chamada de oração subordinada substantiva. E a oração subordinada substantiva, toda oração subordinada substantiva, ela exerce função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de predicativo, de complemento nominal, enfim, ela exerce função. Então vamos lá. Vamos saber então o que é esse que ali naquele contexto. Uma comunidade em que as pessoas. Eu posso substituir toda essa oração por isso? Uma comunidade, isso. Não, não deu. Patrícia, é possível mesmo substituir toda a oração por isso? É. Por exemplo, aqui, ó. Ele disse que passará. Apareceu o que ali? O que inicia oração. Ele disse o quê? Ele disse isso, que passará. Então, eu pude substituir toda a oração na qual o que apareceu pela palavra isso. Então, esse que, ele é uma conjunção integrante. E esta oração aqui, ó, que ele iniciou, é oração subordinada substantiva, ok? Então, nós vimos aqui que nós não conseguimos fazer isso. Eu não consegui substituir tudo aqui por isso. Uma comunidade, isso, não. Então, ele não é conjunção integrante. Vamos tentar, vamos ver então se ele é um pronome relativo. Uma comunidade na qual as pessoas se sentem agradecidas. Uma comunidade na qual, opa, apareceu a expressão a qual ali. Mas, Patrícia, é na qual, agora eu substituí por na qual, porque a gente tem a preposição em aqui, tá? O em é o quê? Preposição. O em é preposição. Se eu juntar a preposição em com o artigo a, o que que vai dar? Na. Então, aqui esse em eu juntei com o a do a qual, por isso que fica na qual, ok? Mas, de qualquer forma, nós temos a expressão a qual ali. Então, esse que, ele é um pronome relativo. Como pronome relativo, ele inicia uma oração que nós chamamos de quê? Oração subordinada adjetiva. Deixa eu melhorar isso aqui. É uma oração subordinada adjetiva. Aí vamos ver se é restritiva ou explicativa. Se estiver entre vírgulas, vai ser explicativa. Se não tiver vírgula ali, então ela é restritiva. Não apareceu vírgula aqui, ó. Não apareceu, ela não está separada por vírgulas. Então, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Essa é a análise correta dessa oração em destaque. Aí vamos ver as alternativas que a banca nos trouxe aqui. Na letra A banca diz que é oração subordinada substantiva. Oração substantiva, não é substantiva, é adjetiva. Na B, ela diz que é adjetivo, ok? É adjetiva. Restritiva. Vamos olhar ali o que nós colocamos. Ela é adjetiva, restritiva, perfeito. Não está isolada por pontuação.
Então, a alternativa correta já é a nossa alternativa B. Na C, a banca disse que é adjetiva, ok, mas explicativa, não, porque ela não está isolada por vírgula. Letra D, oração adverbial, não é. Oração adverbial, não é. A nossa alternativa correta, de fato, é a alternativa B. Vamos para a última questão. Vou descer aqui um pouquinho. Então, eu trouxe 8 questões sobre aqueles tópicos que são, né, recorrentes, conteúdos que sempre aparecem ali nas provas organizadas por essa banca. E se você não se inscreveu até agora no canal, pare tudo agora, aproveite esse momento, vai lá e se inscreva, porque assim eu posso trazer mais conteúdos aqui, né, para vocês, semanalmente, tá bom? Então já se inscreva aí no canal, lembrando que o link para que você seja direcionado lá para o nosso grupo de estudos, esteja lá conosco, vai estar disponível aí abaixo na descrição do vídeo. Então vamos para a nossa última questão. Assinale a alternativa que indique corretamente a função da oração em destaque em relação ao restante da frase na qual ela ocorre. O indivíduo pode encontrar a direção para um negócio, para um cenário que lhe pareça possível e aliviar a sensação de que o presente é tão avassalador que inicia a oração, que pode ser administrado. Então, qual é a função, qual é a ideia, né, dessa oração ali? Quando você tem, gente, essa expressão tão que, é tão que, ou tamanho que, deixa eu acertar esse clique. Opa! É tal que. Quando você tem essas expressões, tão que, tamanho que, tal que, você vai ter depois uma consequência. Não precisa você ficar interpretando nada. Ah, qual a ideia transmitida pela conjunção? Não. Isso daqui é para você decorar mesmo. Apareceram essas expressões. Tão que, tamanho que, tal que. O que vem depois é consequência. E aí, como que você vai fazer para você memorizar? Você vai pensar nesse T aqui. E vai lembrar de T de tentação. Se tem tentação, tem consequência. Se tem tentação, tem consequência. Se tem tentação, tem consequência. Então, quando tem T, tem consequência. Tão que, tamanho que, tal que. O que vem depois é consequência. Ele estudou tanto que passou. Eu tenho tanto que. Então, essa oração aqui, ela me traz ideia de consequência. Ela é uma oração subordinada adverbial consecutiva, traz ideia de consequência. O esforço foi. Opa! O esforço foi tamanho que ele passou. Tamanho que. Ok? Então, essa oração aqui vai me trazer ideia de consequência. Olha o que nós temos aqui, ó. Aliviar a sensação de que o presente é tão avassalador que. Se eu tenho tão que, tal que, tamanho que, a oração aqui, iniciada pelo que, vai me trazer ideia de consequência.
Então, a alternativa correta é a alternativa B. Certinho, gente? Separei aí carinhosamente questões que sempre aparecem em provas organizadas pelo Instituto AOCP, tá? Na próxima semana vou trazer um outro vídeo com mais algumas questões, acrescentando alguns conteúdos, porque tem muita gente pedindo, tá bom? Então hoje, mesmo gripada, né, eu vim aqui resolver essas questões com vocês. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, tá bom? Porque assim eu posso trazer conteúdos aí com mais frequência aqui no canal para vocês, tá? Então, até a próxima aula. O link para que você esteja no grupo gratuito lá conosco está abaixo aqui. Deixa aí o seu comentário, né? Se você gostou da aula e até a próxima semana com mais correções.